Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre os mercados hoje com vocês. Teve essa indagação aí do Jackson, então foi uma coisa pertinente aí, muito legal. Parece meio embaralhado aqui, né? As minhas marcações, as cores aí, amarelo e verde. Parece que está fora de contexto, né? Porque o mercado furou bastante. Queria também explicar essa parte. Sempre que eu faço minhas marcações, eu procuro os fundos e topos, né? As regiões onde o mercado pode segurar, tá? E aí é isso que eu falei sobre leitura, né? Você tem que, o Portela falava muito isso. Você tem que ler o livro inteiro, né, para você entender. Não basta ler uma folha só, uma capa, uma contracapa que você não vai entender. E essa é a figura do gap. Tem um gap aqui, né? Tem um gap aqui de 156 pontos. Algo grande, né? Razoavelmente grande. Então tem que ser respeitado. E aí, os outros também tem esse gap. Olha aqui, ó. Esse aqui fechou. Esse é o S100. Esse aqui fechou o gap, ó. Olha aqui, ó. Esse buraco que tem aqui é o gap. Olha como o S100 fechou cravado aqui o gap e depois explodiu para cima, tá? Então, se se basear nisso aqui, é um pouco vago somente nisso, né? Então o S100 fechou, e isso é um bom exemplo, e o S30 não fechou. Ele chegou ao fundo, né, dessa região aqui, seria esses candles aqui, mas o gap em si ele não fechou. Fechar é quando ele chega até a ponta inferior aqui no caso, né, a ponta oposta. Então ele não fechou. Mas por que eu falo que é bom você ler o preço como um todo, né? Isso é fundamental no mercado financeiro, né? Quando eu vejo que o mercado está nessa região e é possível fechar esse gap, no meu caso, cada um vai fazer da forma que preferir, mas eu boto uma linha aqui. Então eu sei que o mercado ele pode chegar aqui, nesse fundinho, como foi de fato, tá? Ou ele pode chegar até aqui. Então se de maneira direta ele vai e perde aqui essa região de fundo, eu já deixo uma linha mais esperta ainda aqui, tá? Agora se ele segura aqui, como é um candle de 1 hora, eu sei que em 1 hora aqui ele deu uma resposta muito rápida, entende? Então eu vou colocando tempos gráficos menores para ver. Olha no 30, como faz um martelo aqui numa região de fundo, isso é excelente. Isso é a combinação, né, de um padrão de candle com uma região importante. Então ele fez um martelo com uma sombra enorme aqui no padrão de 15 minutos, de 30 minutos. Então aí você vai vendo os tempos gráficos, vai flutuando nessa diferença de tempo gráfico. E eu sei que no 1 hora, aqui ele segurou no fundo certinho, tá? Não é uma coisa cravada exatamente aqui no fundo, porque é região, né? Então, eu considero que ele chegou no fundo aqui certinho, tá? Isso falando do S30. E aí depois ele continuou aí a sua força para cima. Então, o que eu espero? Eu espero ele reagir na região importante, que essa foi a reação, isso num tempo gráfico maior, e eu vou analisando nos tempos gráficos menores. Olha aqui a linha, como está cravado. Aqui o que faltou para mim, não tem problema ter furado esse fundo aqui, saca? Não tem problema. Por quê? Porque eu não entro no risco mais. Ou melhor dizendo, quase nunca mais, né? Vai ter momento que vai ser necessário, a gente sabe disso. Mas hoje poderia ter entrado no risco, né? Mas você só sabe disso agora depois que já passou. Aí é fácil, né? Enfim, esse fundo aqui não segurou, ele foi direto com certa força também, né? Então ele foi buscar o fundo próximo, né? O fundo seguinte. Aí eu deixei essa linha marcada aqui e talvez esperaria aqui um alinhamento de fluxo, tá? Então eu não vou entrar nesse fundo aqui no risco. Eu vou esperar porque o mercado pode ir mais a fundo, mais além, e eu vou esperar ele dar uma resolução aqui. Poxa, no primeiro momento eu vi que ele segurou, tá? Então o que eu faço? Eu espero ele fazer o desenho gráfico dele e fico contando com uma volta aqui na região, entendeu? Que isso é o alinhamento de fluxo. Então ele tinha que subir, subir, subir e depois voltar aqui na região de 50%, de 61%, entendeu? A gente faria a nossa entrada e colocaria o stop no fundo, tá? Por exemplo, se ele fosse até aqui, esse candle, ele teria que voltar até essa região aqui, ó. 50, 61 aí, até um pouquinho mais, e fazer a nossa entrada de compra e colocar o stop no fundo lá. Sempre dá uma coisa próxima aí, 50, 60 pontos. Só que aqui quando ele fez esse candle, ele foi muito forte, né? Ele só subiu. Então, contando do risco até o topo direto, ele subiu aí 370 pontos praticamente, entendeu? Então aqui eu acabo ficando no ponto de ônibus, eu não tenho entrada aqui.
Eu não tenho um alinhamento de fluxo aqui. Ah, você pode pôr num tempo menor ainda. Então assim, eu já estou falando porque eu vi, né? Não teve alinhamento. Você tem até candles aqui vermelhos e tal, mas isso aqui não tem alinhamento. Ele tinha que romper esse topo aqui, ó. Esse topinho aqui no minuto, ele tinha que romper de volta, como rompeu, e voltar por aqui, 50%, 61%, entende? Então ele rompe o topo aqui e não volta. Corrige aqui quase nada, né? Isso é insignificante, e não volta na região de compra aqui, ó. Esse aqui é o filé da compra. Que a gente entra aqui, bota o stop atrás do fundo ali e surfa toda a alta, entendeu? Se ele volta aqui, você vê que até a estrutura amarela, ele ia caminhar 300 pontos ainda. Seria um trade sensacional, porém ele não volta. Então aqui esse trade a gente deixa passar batido, sacou? Mas essa região de fundo aqui eu sei que é importante. E aí ele perdeu a região verde aqui, para mim não teve interferência. O problema foi a falta de alinhamento, tá? De fluxo. Aí aqui já tinha uma região marcada como uma base no M5. Eu não sei se era uma base ou se era um... É uma base aqui no M5, no M15 dá pra ver. Já tinha até mitigado, né? Já tinha chegado aqui, caído já por 2 vezes. Uma, duas, três, né? Caiu por aqui 3 vezes, mas é uma região de topo do momento. E aqui ele faz um alinhamento, mas foi uma coisa feia também, viu? Aqui foi um alinhamento feio, mas fez. Foi eficaz e foi eficiente. Não foi bonito, tá? Então aqui quando chega na região de interesse de venda, que está pintadinho aqui de amarelo, você vê que é uma região que o preço não está conseguindo passar, eu espero o quê? Eu espero um alinhamento. E aí eu estou dando trade para vocês, pessoal. Primeiro marca uma POI, né, um ponto de interesse, onde você acha que o mercado vai segurar, e depois você espera a reação dele. Ele já tinha mitigado aqui 3 vezes, então tem um certo risco, como qualquer trade vai ter. Mas aqui ele faz um alinhamento, ó, ele perde esse fundinho aqui, ó, com esse candle aqui, e depois volta. Aí o que você faz? Você marca aqui, ó, a pernada toda que ele perdeu. A pernada onde ele perdeu o fundo. Foi esse fundo aqui que foi perdido, tá? Com esse candle aqui vermelho. Então aqui ele perdeu o fundo, você marca o topo até o fundo e entra aqui na região de 61%, ó. Ele foi bem pouquinho contra aqui, tá? Cerca aí de 15 pontos que ele andou contra sua entrada aqui do 61, mas o stop aqui, o mínimo de stop é nessa região de 43, 45 aqui, 50 pontos, né? É claro que se a gente for marcar da maneira mais correta possível, o stop tem que ser atrás da estrutura toda, mas aí fica muito grande, né? 80 pontos é muita coisa. Então o certo mesmo tecnicamente, o tolerável, né, é atrás da estrutura, ou seja, aqui na região de 45, 50 pontos, tá? Depois ele pagou aí a saída aqui nessa região de alvos mínimos, né? Ele pode buscar o fundo ali, mas o mercado já caiu bastante, né? Nessa pernada aqui. Então aqui já dá uma saída, porque se você mensurar em pontos isso, você pode ver que deu, ó, 193, aí você pode cravar aí uns 200 pontos que deu, né? Então assim, já dá uma saída, porque às vezes você não vê a saída perfeita no 5, mas às vezes você vê a saída perfeita no 1 minuto, olha aqui, ó. Olha aqui onde o mercado ele tem importância aqui, ó. Que aqui foi aquele topo que ele rompeu e foi direto. Então aqui já seria uma saída ali segura. E nada a gente está falando aí de arredondando aí 200 pontos, entendeu? Então aqui já deu o trade. Então tem o trade para cima que não fez alinhamento e tem esse alinhamento feio aqui que na venda, né, pagou o alvo aí também. O mercado pode voltar e devolver, cair mais ainda. O mercado pode fazer o que quiser, né? Mas referente ao gap e as possibilidades de hoje são essas, tá? Isso dentro do S30. É isso aí, não tem muito mais o que falar não. A diferença é que os mercados eles andam correlacionados, né? O S100, o S30 e o S&P 500 que é o manda-chuva. Mas cada um tem a sua independência, né? Em pontos, em caminhar, quanto ele anda mais, anda menos, em gaps, essas coisas todas. Então, Jackson, essa questão do gap aí, como eu falei na mensagem, ela é relativa, né? Aqui você tinha que ter uma leitura de que, bom, se seguir o meu raciocínio, eu coloco uma linha e espero o mercado reagir, tá? Então o mercado ele até reagiu aqui, ó. Até reagiu aqui, isso numa hora, né? E aí eu vejo, eu vou diminuir no tempo gráfico. Ele reagiu aqui, só que aqui já ficou perigoso porque é o horário bem de abertura, né? Então ele andou, só que ele andou muito pouco, tá? 50 pontos aí mais ou menos. Se pegou aqui, um pouco mais até, né? Aí a região de 90 pontos ele andou. Mas aqui é um momento, você pode ver aqui que o mercado está sem volume, tá? Então esse momento aqui é o período final da madrugada, aí, um período noturno. E aqui é o começo da manhã, né?
Só que o mercado só tem a abertura à vista só aqui nesse candle. Aqui nessa região. Você pode ver que o volume cresce, né, exponencialmente. É 10h30 da manhã onde abre o mercado à vista, o mercado grande. Mas, voltando a falar do gap, eu sei que ele pode segurar aqui ou não. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar esperto nessas duas regiões, porque ele não é obrigado a fechar um gap, não tem essa obrigação. Eu tenho que reagir baseado ao que ele me mostra, marcando as regiões de interesse e depois diminuindo o tempo gráfico para ver se tem alinhamento, tá? Outro problema aqui, ó. Aqui é o gap, tá? Que ele fechou, eu marquei a linha aqui certinho, né? Ele até furou um pouquinho até aqui, mas é irrelevante, tá? É região que a gente marca, foi 22 pontos. O outro grande problema que foi igual, não tem alinhamento, ó. Depois que ele fura aqui, ele sobe direto. E dentro desse ativo, ele subiu bastante. Dentro da característica desse ativo aqui, ele subiu bastante. Ele subiu 140 pontos. Isso para o S100 é bastante. E aí depois a mesma coisa. Chega lá na região de venda, ó, na região de enrosco lá em cima, ele cai de novo. O mercado fica trabalhando dentro desse range aqui, tá? Dessa região toda aqui que dá 240 pontos aqui dentro do S100, tá? Então, tem algumas possibilidades de trade. Você tem que procurar fazer os trades nos seus extremos, sempre, mas sempre depois de um alinhamento. E essa questão de gap aí, para ficar bem claro, você tem que esperar a reação do mercado. Você vê que eu tenho várias marcações aqui de fundos, de momentos aí anteriores, mas que estão um pouco distantes ainda. Mas sempre quando chega aqui na região de interesse, e é o certo dentro do operacional, eu não faço compra a risco mais. Tipo, chego aqui, o mercado chegou, eu compro, pum. Aí ele pode varar e passar aqui de uma vez, entendeu? E ir para o próximo. Então eu espero o mercado chegar aqui e ter a reação dele. Quando faz um alinhamento, melhora o nosso risco-retorno. Seu stop fica menor, sua segurança fica maior no trade. É 100%? Não, nada no mercado variável é 100%. Mas você melhora aí a sua possibilidade. Outra coisa, esse aqui de novo o S30. Olha só, quando eu pego a estrutura toda do range, de fundo e topo, olha onde o mercado segura aqui, ó. O 61% é muito forte. Só que é um trade que eu estou pegando o range inteiro, é muito grande. Quando eu entro no 61, a minha saída é no fundo. Então dá 150 pontos aí praticamente. Não dá. Mas se você põe em tempos menores, e isso eu estou ajustando aí com a minha cabeça sozinho, você pode entrar nessa região de 61 e estopar se tiver uma região de interesse anterior. Ou seja, nesse fundinho aqui, tá? Isso aqui foge do operacional SMC, isso aqui é uma coisa minha. Estou estudando sobre isso porque tem muitas oportunidades que a gente deixa passar quando chega aqui no 61, porque é muito grande o stop. Mas quando tem essa região, você pode botar o stop aqui e tem dado certo, tá? Mas ainda para mim isso é backtest. Eu não tenho feito isso na prática, porque é uma estrutura muito grande. Mas você vê que dentro desse range aqui todo, ele deu uma pontuação razoável. Foi direto 114 pontos, voltou e no total aí deu 133 pontos. Mas isso aqui é uma conversa para outro tempo, né, para outros dias, porque realmente isso não faz parte do operacional, tá? Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí estamos à disposição. E eu espero que tenha sanado essa questão do gap aí, tá? Você tem que ter uma leitura completa do mercado, do preço ali, senão você fica muito à deriva. E aí seu resultado pode ir abaixo. Enfim, estamos junto aí, boa tarde, até mais.